Uso do celular durante as celebrações religiosas, pode ou não pode? Saiba hoje os critérios para isso. Um ano de coberturas especiais, Assembleia Geral da CNBB, Romaria do Pai e o trabalho de Santa Dulce dos Pobres na Bahia. Nós vamos mostrar hoje como foram as coberturas especiais da nossa emissora em 2019. Em Paranaguá, no litoral do Paraná, a Catedral Diocesana passará por reformas. Conheça nesta edição a Dona Sônia, exemplo de associada da AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. Propagar o amor do Pai é um dos grandes objetivos dela. Papa Francisco inicia um novo ciclo de catequeses no Vaticano. Agora, o assunto são as bem-aventuranças. E veja também que está chegando mais uma edição da Novena Internacional. Os ciclos vão ser realizados na Itália e você já pode enviar as suas intenções. O JBN de hoje está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. A gente sabe que o uso do celular hoje em dia se tornou algo indispensável na vida das pessoas, né? Especialmente aí nos grandes centros urbanos. Mas quando o assunto for a igreja, pode-se usar o celular dentro delas? Não é difícil vermos aí fiéis registrando momentos das celebrações ou até mesmo mexendo nesses aparelhos aleatoriamente. A Daiane Rodrigues preparou uma entrevista para a gente para que nós possamos entender melhor aí quais são esses critérios. Hoje em dia é raro encontrar pessoas que não levam o celular para a igreja e muitas delas não sabem como utilizar. Por isso nós vamos conversar com o Padre Victor Simão para nos explicar, né, Padre, como que as pessoas podem utilizar esse celular, de que forma. E para começar eu queria que o senhor nos explicasse qual é o horário certo para tirar uma foto, gravar um vídeo para postar nas redes sociais. Então, primeiro nós precisamos compreender o ambiente que nós estamos, né? Por que fomos àquele lugar? Então, na verdade, a igreja é o lugar da comunhão com Deus. Então, se nós estamos lá, deveríamos estar predispostos a nos colocarmos na comunhão com Deus. E, então, isso deve nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha dessa comunhão. E depois, a igreja é também o lugar da liturgia, que é celebrado de forma comunitária. Então, eu tenho que pensar no outro também. Então, não basta pensar só na minha relação com Deus, mas eu preciso também pensar na relação daquele que está próximo de mim, que também quer fazer a sua comunhão com Deus, né? Então, isso se torna como que uma via de discernimento, para eu saber qual é o momento ou se de fato existe esse momento, né? Porque de uma via geral, uma regra geral seria não usar o celular para não distrair, né? Sobretudo porque hoje nossos aparelhos têm aplicativos, têm rede social e aí isso pode me tirar da comunhão com Deus e posso distrair também o outro. Então não deveria usar. Agora, há momentos um pouco mais de distração da comunidade, né? Momentos de movimento da comunidade, é o momento da procissão das oferendas, que poderia permitir um movimento para um registro de alguma imagem ou uma anotação daquilo, daquele momento, ou a procissão de saída, ou até mesmo a procissão de entrada. Então, seria momentos um pouco mais de movimentos da comunidade, né? Porque se aproveita do movimento para fazer um movimento um pouco mais estranho, que seria o uso do celular. Mas existem momentos que não pode de jeito nenhum. Sim. Como disse na pergunta anterior, seria do início ao fim, não seria bom que usasse, porque te atrapalha, né? E atrapalha o outro. Mas há momentos muito específicos que de verdade chega a ofender o rito celebrado e ofender o Senhor, né? Como, por exemplo, a proclamação das leituras, né? A liturgia da palavra, a pregação do sacerdote, e também a narrativa, a oração eucarística, né? O momento da consagração das oblatas e também a comunhão, né? Então, na verdade, quase que a missa toda, né? Eu penso que hoje a gente vê muito as pessoas, por vezes, tomando nota daquilo que nós falamos na pregação. Acho que isso pode ser útil, porque favorece também a comunhão daquela pessoa, né?
com Deus, mas sempre se lembrando, nós temos sempre o risco de nos distrairmos. E com os aplicativos que temos, podemos ser um pouco escravizados pela dispersão. Padre, mas existem alguns aplicativos que auxiliam, né? Como o senhor falou, tem gente que toma nota, tem pessoas que fazem as leituras ou olham algum cântico, isso é permitido. Exatamente. Tem muitas pessoas que fazem o uso do celular também para acessar o texto da liturgia da palavra ou até o texto ou a letra das músicas que são cantadas, né? E isso pode ser favorável, né? Então, na verdade, assim, me lembro agora de uma orientação do Papa Francisco, na sua mensagem por ocasião do 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa falava que o que garante a comunhão não é a tecnologia, né? O que garante a comunicação não é só o uso da tecnologia, mas o que garante a comunicação da pessoa com Deus é a predisposição do coração. Então, não é usar ou não usar o celular que vai simplesmente me atrapalhar na comunhão com Deus. Mas se eu tenho da tecnologia uma forma a me ajudar, a agregar algo em mim para melhorar a minha comunhão com Deus, isso é favorável para nós. Então, concluindo isso tudo, é possível usar o celular e estar inteiro para Deus? Então, eu diria que não existe ainda uma orientação, uma regra, um documento da igreja que pudesse nos orientar nesse caminho, mas eu penso que também nem seja necessário, porque a verdade é que existe uma regra que precede todas as outras, é a regra do bom senso. Então, acho que pensando na comunhão com Deus e na relação com o próximo, eu consigo me orientar e participar bem da celebração, né? Então é possível, né? É possível desde que haja esse bom senso. Padre, muito obrigada por nos receber mais uma vez. Nós que agradecemos. Tá aí, o Padre Vitor falou tudo, né? Tem que ter aí discernimento na hora das celebrações para fazer o uso dos aparelhos. Agora a gente fala do ano passado, quando a TV Pai Eterno nasceu. 2019 foi um ano com acontecimentos importantes dentro da Igreja Católica e da nossa emissora aqui também, claro. Houve aí a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em maio, a Romaria do Divino Pai Eterno em junho, por exemplo, que necessitaram aí também de um planejamento especial para a cobertura. E no segundo semestre nós enviamos ainda uma equipe especial à Bahia para conhecer o trabalho desenvolvido por Santa Dulce dos Pobres, que foi canonizada no ano passado. Nós fizemos aí um compilado desses acontecimentos e você confere agora com a gente. A 57ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deste ano teve a primeira cobertura especial da TV Pai Eterno. 2 equipes de reportagem com profissionais da emissora, vindos de várias regiões do país, foram concentradas em Aparecida, a casa da padroeira do Brasil, para levar em tempo real os acontecimentos do encontro. Falo sim, diretamente aqui de Aparecida, do Centro de Eventos Padre Vitor de Almeida, para falar um pouquinho sobre as atividades desse 7º dia da 57ª Assembleia Geral da CNBB. Depois da cerimônia de transferência de cargos, a nova presidência da CNBB veio até a sala de imprensa para a primeira entrevista ao oficial. Dom Valmor, que é o novo presidente, começou falando que a sua gestão estará de acordo com as diretrizes do Papa Francisco. Em pauta, 2 importantes decisões: atualizar as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja Católica no Brasil e escolher a nova diretoria para o quadriênio 2019-2014. O documento de atualização das diretrizes da Igreja Católica teve como foco nesta edição a Igreja no mundo urbano, como uma tentativa de resgatar os fiéis das grandes metrópoles. Em momentos especiais, como na abertura, figuras importantes como o Núncio Apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, Dom Giovanni Daniello, estiveram presentes. Nos 10 dias de evento, a programação aconteceu com celebrações logo cedo e reuniões a portas fechadas dentro do centro de eventos do santuário. Aqui dentro só tinham acesso os bispos e os seus assessores. No dia 7 de maio foi escolhido o novo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Para a eleição foram 3 escrutínios, ou seja, 3 turnos de votação a portas fechadas. Dentro do centro de eventos, Padre Vitor Coelho de Almeida, haviam 17 urnas para o voto secreto. A TV Pai Eterno deu em primeira mão o resultado para todo o país. Acabo de dizer aos irmãos que depositaram confiança em mim com a minha eleição para ser o presidente da CNBB no próximo quadriênio, que o faço com simplicidade de coração e com muita humildade, por reconhecer que temos um longo caminho a percorrer de diálogos no interno da igreja e da igreja com os segmentos da sociedade. Ainda estava escuro quando os fogos iluminaram o céu de Trindade. Era o início da maior festa de devoção ao Divino Pai Eterno do mundo. O Brasil parou para assistir à Romaria do Pai. Na edição deste ano, 2.500.000 romeiros vieram à Trindade de todas as regiões do Brasil e também de outros países. São 10 dias de festa em louvor ao Pai Eterno e a TV Pai Eterno, como não poderia deixar de ser, fez a maior cobertura do evento religioso. Toda a estrutura da emissora, com mais de 50 profissionais, foi levada para a Trindade. Na contabilidade das celebrações religiosas, estão cerca de 100 missas e 46 novenas, além de batizados, encontro de jovens e de noveneiros, vigílias e confissões. Tudo durante os 10 dias de Romaria. Não tem como falar da festa do Divino Pai Eterno sem mencionar um dos ícones da Romaria, os carros de boi. São centenas deles que chegam à Trindade antes mesmo do início da festa do Pai. O som dos veículos é único e anuncia a sua chegada, em meio às colinas douradas, mesmo que ainda não se possa vê-los. Já que o assunto são os meios para chegar e louvar ao Pai Eterno, também são muito usadas as caravanas e as excursões. Além, claro, daqueles que vêm de carro com a família, os motociclistas que se unem em centenas e os ciclistas que, ano após ano, comparecem para agradecer ou fazer preces. De carro de boi, mula, cavalo ou mesmo de boi, de ônibus, carro, moto, bicicleta e a pé. Milhares de devotos chegam à Trindade para a festa percorrendo a rodovia dos Romeiros, um verdadeiro caminho de peregrinação rumo à Terra do Pai. São 18 quilômetros que ligam Goiânia à Trindade, gente que caminha de dia e também à noite. O dia da grande festa do Divino Pai Eterno é o primeiro domingo do mês de julho de cada ano. Trindade é hoje um dos maiores pontos turísticos religiosos do país e uma das cidades brasileiras que mais atraem peregrinos. A devoção ao Divino Pai Eterno, que existe há mais de 170 anos, nasceu, se consolidou e tem crescido a partir de Goiás ano após ano. Desta forma, a festa cria um fortalecimento da própria história goiana e da tradição que tem atingido o país todo. Salvador, na Bahia, também foi palco de uma grande cobertura da TV Pai Eterno em 2019. Em outubro, a capital baiana recebeu uma missa pela canonização da Santa Dulce dos Pobres. E o padre Wellington Silva foi para lá para fazer a maior cobertura da celebração de uma emissora católica aqui no Brasil. Foram 8 horas, ao vivo, direto de lá.
Os telespectadores da TV Pai Eterno também puderam acompanhar a 5ª Romaria do Terço dos Homens. O Santuário Basílica de Trindade recebeu milhares de fiéis de todas as partes do Brasil para um momento de comunhão entre os homens que vivem o amor de Deus. É isso, foi um ano cheio, né? E 2020 promete ser ainda maior, viu? Nós vamos agora para o intervalo e já vamos falar sobre a restauração da Catedral Diocesana de Paranaguá. É um instante só, não saia daí. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Paranaguá, no litoral do Paraná, é bastante conhecida por abrigar o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, a padroeira do estado. Mas, além desta igreja, existem muitas outras no município. E uma delas é a Catedral Diocesana, que ajuda a embelezar a região central da cidade. E agora, em 2020, o templo religioso deve ficar ainda mais bonito. Veja na reportagem do Pierre Andrade. Qualquer um que, em algum momento, tenha passado pelo Centro Histórico de Paranaguá já olhou de forma mais atenta a imponente Catedral Diocesana Nossa Senhora do Rosário. A estrutura é antiga, fica em um dos pontos de maior circulação de pessoas na cidade e serve, inclusive, como ponto de referência. Mas nota-se que a pintura está desgastada e algumas partes da estrutura deixam a desejar. Entretanto, se tudo der certo, isso deve mudar em breve. A Diocese de Paranaguá apresentou recentemente um plano de restauro da catedral. Nós necessitamos de uma adequação interna do presbitério para criar a harmonia e dar o espaço para bem celebrar os ritos, não só a Eucaristia, mas na catedral nós temos momentos em que todos os padres vêm, temos ordenações, então o espaço do presbitério da catedral precisa ser adequado a estas celebrações presididas pelo bispo. Nesse plano está prevista a pintura da parte externa da igreja, que tem que ser feita com cal. Ainda serão realizadas adequações na parte interna da Catedral Diocesana. A catedral tem uma importância histórica para o catolicismo em Paranaguá e, claro, é também um ponto turístico da maior cidade do litoral. Por isso, a expectativa é que todos da comunidade, até mesmo aqueles que não frequentam a catedral, participem do plano de restauro. Nós não podemos imaginar que o significado desta igreja, assim chamada por muitos ainda matriz, significado desta igreja para a diocese, a cidade, o Paraná, porque debaixo dessa igreja estão os restos da primeira igreja construída em 1578, então ela tem uma relevância também para o estado. E eu espero contar com a participação de muita gente para que isso aconteça, não muito demoradamente, mas com uma certa agilidade. Além da restauração da igreja, a Diocese planeja outras novidades. Algumas mudanças internas têm o objetivo de aproximar ainda mais a comunidade católica e fazer com que todos participem das decisões. Nós acreditamos que é o momento de dar espaço à participação bem efetiva dos leigos nas decisões e na caminhada da Diocese. Por isso, desde o ano passado, nós estamos reestruturando o Conselho de Pastoral Diocesano, contando com a participação de 2 membros de cada comunidade paroquial ou dos santuários e os coordenadores
das pastorais e movimentos em nível diocesano e um grupo de 3 padres, mais 6 leigos e o bispo. Então formamos um belo conselho. Então eu acredito que este conselho conseguirá intuir aquilo que se pensou até agora dentro do projeto do triênio jubilar, para que nós cheguemos em 2022, celebremos os 60 anos da diocese, mas com um coração renovado. É isso, né? Boa reforma, então, para a Catedral de Paranaguá. Olha, a FIP, Associação Filhos do Pai Eterno, é uma família de amor que reúne devotos de todos os cantos do país e até do exterior. E uma dessas pessoas é a dona Sônia, de Minas Gerais, que você vai conhecer agora na reportagem. Espalhados pelo Brasil e pelo mundo, somos muitos devotos. E uma boa parte desses irmãos hoje são associados à FIP, Associação Filhos do Pai Eterno. E para que este sonho de evangelizar possa crescer cada vez mais, é necessário falarmos sobre as bênçãos recebidas em nossas vidas. A Sônia só é uma associada porque foi apresentada a este projeto por uma amiga. Ela mostrou na televisão, eu cheguei na casa dela, ela estava vendo, ela me falou e eu comecei a acompanhar. Aí eu cheguei à conclusão que eu queria fazer parte da família, eu fiz. Foi muito gratificante, eu só tenho a agradecer. É uma das melhores coisas que eu falo que eu fiz na minha vida. Pus meu pai, minha mãe, tem irmão também, amigos. Eu falo, tem uma senhora que ela me dá dinheiro todo mês para me colocar para ela junto comigo. Eu falo, mas não quer que eu faça a ficha? Não, pode pôr aí junto. Ela colabora comigo, ela me ajuda. O projeto foi idealizado pelo presidente e fundador da FIP, Padre Robson de Oliveira. E por esse sonho, muitos projetos estão em andamento. A construção de um novo santuário em Trindade, a ajuda para muitas pessoas pelos trabalhos das obras sociais, a evangelização pela TV Pai Eterno. Tudo isso só é possível por conta de vocês. Tudo tem a mão de cada um dos associados, como a Sônia, lá da cidade de Planura. Estou sendo útil, eu estou colaborando, eu estou ajudando pessoas que estão precisando, que eu sei que precisa mesmo, e é uma obra muito gratificante na vida de todo mundo. Ajuda muita gente, realmente. Ligando aqui e se cadastrando, você vai ter a oportunidade de receber uma carta como essa na sua casa. Dentro dela, vai ter uma mensagem escrita pelo Padre Robson de Oliveira, especialmente para você. E é através dela que você vai ter a oportunidade de escolher a melhor forma de participar de todos os projetos que são comandados pela FIP, como, por exemplo, a construção do novo santuário, a nova Casa do Divino Pai Eterno, que já está sendo erguida aqui em Trindade. Eu peço muito para o Divino Pai Eterno me dar saúde e vida para eu ver inaugurar a nova Casa do Pai, que eu acompanho desde o dia que o Padre Robson pôs a pedra fundamental lá. E todos os anos que eu venho aqui, tem 11 anos, eu vou lá ver. Tá maravilhoso. E eu espero ter saúde e ter vida para ver a inauguração. E eu quero vir, se Deus quiser. As outras obras são tudo maravilhosas, as coisas que ele faz. É muito útil mesmo. Eu gosto. Que a inspiração da Sônia possa cativar outros católicos pelo Brasil e que a nossa família cresça cada vez mais, levando para todas as partes do mundo a mensagem do Divino Pai Eterno. É isso, né? Olha, janeiro é tempo de preparação nas obras sociais redentoristas. Os envolvidos participam de atividades do planejamento para 2020. É o que você vê na reportagem do Wilker Oliveira. O curso de formação e capacitação já faz parte do calendário semestral das obras sociais redentoristas e sempre é realizado antes do início das atividades com os assistidos. É com o intuito de dar novas ferramentas de trabalho para preparar a nossa equipe
né, para que a gente inicie as atividades aí, né, com uma maior qualidade, com melhor preparação dos nossos colaboradores, para atender bem todos aqueles que vêm, né, em busca de uma atividade, em busca de um serviço. A primeira atividade do dia foi a palestra sobre motivação e perspectivas para 2020, ministrada pelo psicólogo Carlos Fernandes. A motivação, através da espiritualidade, ela traz algo que está antes de qualquer conceito psicológico. É preciso que as pessoas saibam que, de fato, a maneira como nós reagimos a essa sociedade é importante. Os colaboradores tiveram a oportunidade de pensar nas estratégias e nos pontos de melhoria para o trabalho. Segundo a educadora social Tatiele, a expectativa para este ano é grande. Já estamos com muita saudade dos nossos assistidos. Esperamos que 2020 traga muito mais felicidades do que já vivemos no ano passado. Joelma também não vê a hora de voltar às atividades com as crianças. Decoramos muitas salas, preparamos muitas coisas para as crianças e assim, ontem nós tivemos um dia de formação também muito legal, com muitas atividades boas para levar para as crianças, então a gente está muito animado, porque teremos novas crianças que estão voltando. Além da qualificação profissional, aqui os colaboradores também têm a oportunidade de crescer como ser humano. E o momento também serve para reunir toda a equipe das obras sociais em um só lugar. Aí eles podem compartilhar experiências e ideias. E é por meio de atividades como esta que a socialização, a amizade e o amor que são levados para os assistidos são antes praticados entre a equipe do trabalho social. Muito bem, chegou a hora da gente ver como é que se comporta o tempo nas capitais do país nesta quinta-feira. A gente começa hoje a nossa rodada pelo sul, onde o sol começa a aparecer de uma maneira mais efetiva. Entre nuvens é bem verdade por enquanto. Curitiba, a máxima deve ser de 31 e mínima de 20. Florianópolis, máxima de 29 e mínima de 25. E em Porto Alegre, que inverteu aí os papéis, tem condição de chuva para amanhã, com máxima prevista em 27 e a mínima em 24 graus. Aí no sudeste temos também São Paulo e Rio com essa condição de sol entre nuvens, com máxima de 32 prevista aí para São Paulo e mínima de 23. Rio, máxima de 36, calor, portanto, né, e mínima de 26 graus. Aí Belo Horizonte e Vitória devem ter apenas aí o tempo nublado, né, o nublado encoberto aí pelas nuvens, máxima de 32 e mínima de 23 em Vitória e em BH, máxima de 28 e mínima de 21 graus. Aí no norte temos essa condição do sol mais tímido aqui em Boa Vista, com máxima de 34 e mínima de 27 graus. Palmas deve ter aí o céu encoberto, nublado, portanto, máxima de 32 e mínima de 25. E aí, com condição de chuva, aquelas pancadas que vão e voltam durante o dia, são várias nas capitais. Rio Branco, Macapá, Manaus, Belém e Porto Velho. Porto Velho deve ter máxima de 30 e mínima de 25, assim como Rio Branco, as mesmas máximas e mínimas. Macapá deve ter 27 de máxima e mínima de 25, Manaus 31 de máxima e mínima de 26 e Belém 29 previsto aí para as temperaturas máximas e 25 graus na mínima. Aí temos o Nordeste, com o sol aparecendo aí sem timidez alguma, né, como eu costumo dizer, aqui em João Pessoa, com máxima de 31 e mínima de 24 graus. Agora o sol entre nuvens em Salvador, Recife e Natal. Natal deve ter aí máxima de 30 e mínima de 25, Recife 31 e 25 e daí Salvador 29 de máxima e mínima de 25. Agora o céu encoberto, aí por nuvens temos Maceió com máxima de 28 e mínima de 26, Fortaleza 30, 27, São Luís 28, 26, Teresina 29, 25 e Aracaju, máxima prevista em 30 e mínima em 25 graus nesta quinta-feira. Aí no Centro-Oeste, pessoal, é aquela região que vem sendo bastante castigada aí pelas chuvas nos últimos dias. Inclusive há o alerta laranja aí, que é aquele acumulado de chuva intermediário, né, na região centro-sul de Minas e também no sul de Goiás. Então as pessoas que moram nessas regiões precisam continuar atentas aí no céu, né? Goiânia, ó, com tempo previsto aí para nublado, máxima de 31 e mínima de 22 graus. Cuiabá, 35, 26 e com condição de chuva aqui, Campo Grande, né? Máxima de 28 e mínima de 24. E Brasília, nossa capital federal, com 30 prevista para as máximas aqui e mínima de 20 graus nesta quinta-feira. São essas as condições, então, do tempo
para amanhã nas nossas capitais. Nós vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco veja que o Papa Francisco iniciou um novo ciclo de catequese sobre as bem-aventuranças agora, viu? Lá no Vaticano. Nós já voltamos com os detalhes. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Papa Francisco iniciou esta semana um novo ciclo de catequeses lá em Roma. E o tema agora são as bem-aventuranças. Francisco disse que elas são a carteira de identidade do cristão, porque descrevem o rosto e o estilo de vida de Jesus Cristo. O Papa explicou que as bem-aventuranças são os novos mandamentos e que não são normas, mas sim o caminho da felicidade, já que iluminam as ações da vida cristã e revelam a presença de Deus entre o povo e faz os católicos verdadeiramente felizes. O Papa disse, abre aspas, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos diz que Jesus, vendo a multidão seguindo, subiu a colina e sentou-se, e dirigindo-se a seus discípulos, proclamou as bem-aventuranças. A mensagem foi endereçada a seus discípulos, mas também ao povo, isto é, para toda a comunidade. Além disso, a montanha onde Jesus prega lembra o Sinai, onde Deus ditou a Moisés os 10 mandamentos. Agora, com as bem-aventuranças, Jesus nos dá os novos mandamentos, que não são normas, portanto, mas o caminho da felicidade que ele nos propõe. Cada bem-aventurança é composta de 3 partes. Começa com a palavra abençoado, continua com a situação em que se encontra e termina com a razão pela qual será feliz, introduzida pela conjunção porque, manifestando assim a nova condição para a qual eles são chamados. Fecha aspas. Olha, está chegando mais uma edição da Novena Internacional. Os ciclos vão ser realizados na Itália e você já pode enviar as suas intenções. Quer saber como? A repórter Daiane Rodrigues explica pra gente. Entre os dias 10 e 29 de fevereiro, Padre Robson de Oliveira vai rezar a novena dos Filhos do Pai Eterno, a do Perpétuo Socorro e o Santo Terço na Itália. E você, devoto, já pode enviar as suas intenções. Desta vez, 2 ciclos da Novena Internacional vão ser rezados. O primeiro em Pietrelcina e o segundo em São Giovanni Rotondo, locais escolhidos pela religiosidade e histórias relacionadas à vida de São Pio. As novenas representam uma fervorosa corrente de oração, reflexão e súplicas para encontrar a força para renunciar ao pecado e fortalecer a fé. E você já pode enviar suas intenções para a Novena Internacional da Itália. Pelo portal paieterno.com, basta ir ao menu principal, clicar em AFIP e depois em Reflexão. A partir daí, você encontra a opção Intenções. Aí é só clicar para ser direcionado à página. Antes de tudo, selecione a opção Novena Internacional e preencha os dados solicitados. Depois é só deixar seu pedido de oração. Com a intenção digitada, clique em Enviar e quando aparecer a mensagem Recebemos a sua intenção com sucesso, o processo vai estar finalizado. Mas também existe outra maneira também no portal paieterno.com. Logo em destaque tem o banner das intenções. Clicando, você será direcionado a uma página e logo abaixo da matéria existe um botão Envie suas intenções para as novenas internacionais. Clique aqui que a página de intenções vai abrir. O processo para preencher é o mesmo. Pelas redes sociais também é possível enviar seus pedidos de oração. Seja pelo Instagram, @AFIPOficial, ou pelo facebook.com/AFIPOficial. Quem não puder fazer pela internet, é só ligar no 62 3506 9800 e falar com um de nossos atendentes.
ou mandar como resposta a carta mensal do Padre Robson de Oliveira, que chega à casa de quem é associado. Todas as devoções levam a um só Deus, nosso Pai Eterno, e é dele que recebemos as bênçãos que precisamos. Então se entregue verdadeiramente a esses dias de oração para renovar e fortalecer a fé. Então você já sabe, né? Mande as suas intenções também para as novenas internacionais. Olha, saber lidar com as emoções e sentimentos desde criança. Esse é o objetivo de uma oficina realizada em Goiânia. Os detalhes com o repórter Pedro Henrique Rabelo. Vamos acompanhar. O primeiro mês do ano é de reflexão à saúde mental. Por isso a campanha se chama Janeiro Branco. E aqui em Goiânia, estas profissionais da área da psicologia e da pedagogia desenvolveram uma oficina para trabalhar as emoções das crianças entre 6 e 11 anos. A oficina das emoções, nós vamos ensinar sobre as emoções básicas, que é o amor, a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. E como lidar com cada uma. Primeiro eu preciso aprender a identificar e logo depois eu preciso aprender o que fazer com cada uma delas. Entre as várias temáticas organizadas, teve brincadeiras, atividades coletivas e também individuais, lanches e discussões de autoconhecimento, que são fundamentais para a troca de experiências. Eu preciso aprender, com todas elas, independente da idade, a identificar o que eu sinto. Porque muitas vezes eu tenho raiva, mas eu acho que eu estou com medo. Eu estou triste, na verdade, eu estou com raiva. E aí, quando eu aprendo a identificar cada uma delas, eu aprendo o quê? O que eu posso fazer com cada uma delas. Eu posso sentir a raiva, eu posso ficar triste em alguma situação, mas agora eu preciso aprender o que eu vou fazer com essa raiva sem machucar quem está do meu lado, quem é meu colega, quem é meu esposo, quem é meu amigo, quem é meu chefe de trabalho. A gente acaba aprendendo a lidar com algumas emoções, com algumas formas de como lidar com elas. E a gente pode gastar um pouquinho das emoções ruins para criar artes e você interagir mais com as pessoas, para ter menos emoções ruins, mas reagindo de forma positiva. Esta turma é a mais numerosa. São crianças entre 6 e 9 anos. Nesta atividade, eles tiveram que pintar um pote. Mas não foi um pote qualquer. Foi o pote da gratidão, que depois de pronto, eles levaram para casa e encontrarão motivos diariamente para agradecer. Muito legal, a gente hoje fez um pote da gratidão e a gente vai, a gente todo dia vai pegar um papelzinho e vai escrever a gratidão do dia, né? O pote da gratidão, ele vem para trabalhar o cognitivo, que a criança compreende essas emoções, compreende o dia a dia delas e aprende a ser grata. Por que a criança tem que ser grata? Quando o ser humano, ele agradece, ele sabe ser grato, ele vê o lado do outro, ele sabe tratar o outro. A Larissa é uma das participantes. Todas as crianças tiveram a liberdade para colorir o seu pote, ajudando a tomada de decisão de cada um e encontrando espaço para dividir experiências. O pote é o nome da gratidão, pote da gratidão, eu vou escrever a gratidão nele. E tudo que aconteceu na sua vida, você tem que agradecer, isso é gratidão. Aí eu vou escrever no meu pote. Tudinho mesmo. Fantasia e a realidade. Aqui na Oficina dos Sonhos, as crianças são testadas a todos os momentos. Isso para trabalhar e buscar o desenvolvimento. Para lá na frente, quando forem adultos, crescerem mais fortes e preparados para as dificuldades do mundo. A atividade vai ensinar o quê? Eu aprender que nem tudo sai às vezes do meu jeito, que muita coisa eu planejo, mas às vezes sai do meu controle e nem por isso eu preciso sair desistindo de todas as coisas ou ficar com raiva de todas as coisas, né? Eu posso tentar mudar de ideia, ter um plano B, um plano C e aí vai. Até os lanches foram pensados para interagir com eles. As frutas ganharam vida e ficaram ainda mais divertidas e saborosas. Eu adoro bananas e com formato de gocinha, pra mim fica mais gostoso ainda. Você comeu quantas?
Essa é a primeira, mas eu vou comer mais. E por que nós fizemos essa forma, como fizemos do golfinho? Para trazer justamente vida e que a criança também veja a necessidade da fruta na sua alimentação. No período de férias, estas crianças aprenderam que é possível se divertir, fazer novas amizades, aprender coisas novas e buscar o desenvolvimento mental. Tudo junto e em ritmo de brincadeira. Tá aí, que iniciativa legal, né? E é com essa iniciativa que a gente termina mais essa edição do JBN. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Você fica agora com a Santa Missa. Um bom descanso para você e até logo.